Renato Meirelles, toda quarta-feira aqui com a gente. Hoje conversa comigo e com o Ivan Brandão, porque Eduardo Barão segue em férias lá em Nova York. E a gente vai falar sobre um assunto que movimentou bastante aqui em São Paulo, mas também acabou ganhando aí o olhar nacional, que é a educação digital. Isso porque o governo de São Paulo, na semana passada, chegou a informar que passaria a usar conteúdo 100% digital para alunos a partir do sexto ano do ensino fundamental. Diz que o Estado usaria material didático próprio para manter a coerência pedagógica e tal. Depois acabou voltando atrás, dizendo que iria imprimir material didático. A gente acompanha essa discussão não só aqui no Brasil, né? Mesmo a Suécia, por exemplo, é o único país que acho que desde a década de 90 tentou implementar a educação 100% digital na escola, nas escolas, mas acabou voltando atrás e investiu ao longo de 2023 um monte na distribuição de livros didáticos e impressos. A gente tem um pouquinho da experiência na pandemia também, né, Renato, para entender melhor como seria essa educação digital em um contexto em São Paulo e no país em que nem todo mundo tem acesso à internet. Bom dia, Rê, bem-vindo. Bom dia, Rô, bom dia, Ivan, Bom bom dia a dia. todo mundo que nos acompanha aqui no Station. Bom, vamos por partes aqui, né? A primeira coisa é diferenciar o que significa acesso à internet com o acesso à internet de qualidade. Hoje, 81% da população brasileira com mais de 10 anos utilizam a internet, mas apenas 20% delas têm acesso à internet de qualidade. A internet de qualidade é necessário para fazer a busca sobre determinado conteúdo, para acessar online. É necessário, antes de tudo, para que as pessoas consigam aproveitar na plenitude o acesso à rede mundial de computadores. A outra questão está ligado ao letramento digital necessário. Imagine que a revista The Economist tem um ranking que consegue mapear mais de 120 países sobre o seu letramento digital, né? O termo técnico, que é o jeito bonitinho de falar o quanto que as pessoas têm habilidades necessárias para aproveitar a internet na sua plenitude. E dos 120 países, acho que é 126, se não me engano, o Brasil ocupa a 80ª posição. Ou seja, comparado a outros países do mundo, nós temos um letramento digital ainda muito aquém do que seria desejado por todos nós. Eu estou dizendo isso porque também durante a pandemia, esses dois dados, a falta de internet de qualidade de um lado e a falta do letramento digital do outro, que atinge, em especial, estudantes da rede pública, eles fizeram com que o desempenho acadêmico durante a pandemia fosse muito diferente entre os alunos de escola pública e os alunos de escola privada. Então, imagina, só 45% das escolas públicas contavam com uma plataforma, um ambiente digital de aprendizagem. Esse número entre as escolas privadas era de 76%. Entre os alunos de escola pública que não tem computador na sua casa, são 39% que não tem nem computador nem tablet na sua casa. Entre os alunos de escola privada, esse número cai para 9%. Esse é um pouco do contexto aí que se dá o debate, Roy e Ivan, sobre abrir mão de livros na rede pública do Estado de São Paulo. E é muito importante analisar esse contexto inteiro, né, Renato? Porque a gente está discutindo no estado mais rico do país 100% da digitalização do ensino,
no momento em que todos os anuários, pelo menos os últimos que a gente teve acesso, né, porque teve uma parada ali da coleta também por causa da pandemia, os anuários brasileiros da educação pública, da educação básica, melhor dizendo, apontavam ali coisas como escolas que não têm banheiro, escolas que não têm água encanada, O escolas básico, que não né? têm coleta de esgoto, e aí já apontando também as escolas que não têm internet em banda larga, né? Se você pegar ali o último que a gente está falando de pelo menos 15 mil escolas urbanas, subiu de 19 para 20 para 17 mil no último, ficou quase estável aí no último anuário, né? A gente está falando ali de quase 20% das escolas urbanas do país que não tem internet, e você coloca não sei como é que, uma equação que é muito interessante. Então você não tem um letramento digital, e isso é esse é um dos motivos pelos quais a gente fala assim, não tem como digitalizar 100%, porque não há um letramento, não há o acesso, mas ao mesmo tempo, se você não o faz, você está jogando contra esse letramento. Quer dizer, como é que a gente vai letrar, ou como é que a gente vai dar acesso se a gente tenta fazer algo desse tipo? Eu estou fazendo aqui um advogado meio que, né? Se a gente tenta implementar 100% do ensino digital, vocês vêm falar que não dá, né? Então, como é que a gente equilibra isso? É aos poucos? É o híbrido? Será que existe um modelo que acabe com essa dúvida, né? Porque, assim, o secretário de Educação do Estado de São Paulo ele está sendo muito criticado, né? Porque, só um detalhe aqui para os ouvintes do país, as escolas mais caras da cidade de São Paulo usam os livros que o Estado simplesmente está dizendo que são superficiais ou que não podem usar do Plano Nacional de Há Educação, anos, porque né? os alunos rabiscam. Quer dizer, a justificativa também não é muito boa, né, Renato? Olha, Ivan, eu não tenho nenhuma dúvida, eu quero deixar isso de forma muito clara, da boa intenção do Renato Feder, secretário estadual de Educação. Mas a boa intenção não necessariamente é o melhor modelo. Eu vou dar um exemplo concreto disso. Para mim, a discussão não se está em digitalizar ou não. Senão, a solução dada pelo governador nesse recuo da secretaria, que seria imprimir as apostilas, seria algo que teria resolvido a situação. Para mim, o que pouca gente tem afirmado ou colocado, isso talvez com algumas honrosas exceções, como editorial do Estado de São Paulo, é que a discussão de fundo é se nós deveremos substituir livros didáticos por apostilas, independente se o formato é digital ou não. Se o que se estivesse discutindo aqui, olha, digitalizamos os livros didáticos, isso é uma saída possível? Talvez fosse. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que se aboliu os livros didáticos e se transformou esses livros didáticos em apostilas. Por que isso? Porque é uma lógica, como se fossem as lógicas dos cursinhos pré-vestibulares. Você passa todo o período do ensino básico não só aprendendo o conteúdo, mas aprendendo a pensar, a relacionar as coisas, a ter uma visão crítica sobre a sociedade, para que, a partir dessa visão crítica, você tenha condições de ter a sua própria opinião. E é isso que os livros didáticos trazem. Quando você transforma tudo em apostila, você está mais preocupado com o índice do IDEB, com o índice dos indicadores, do que em promover essa reflexão no conjunto dos alunos. Para mim, esse é um tema ainda mais importante se isso vai ser digital ou se isso vai ser impresso. O digital é importante, é uma necessidade caminhar para o digital, de uma forma integrada, de uma forma a respeitar essas diferenças do letramento digital, de uma forma a garantir que todos tenham tablet com acesso à internet, né, antes, efetivamente, de se digitalizar o processo. Agora, abrir mão do debate de sala de aula, abrir mão daquele conteúdo dos livros didáticos, que são referências no mundo, que são referências, inclusive, nas próprias escolas privadas, e substituir esses livros por apostila,
é o tema na minha opinião, é o mais importante de ser debatido. A apostila é uma ferramenta. A tecnologia é uma ferramenta. O grosso do conteúdo não se dá por tópicos de PowerPoint. Se dá através da capacidade que o professor tem, e só ele, em fazer os alunos pensarem. É isso que diferencia um professor de um monitor que está lá só para tirar dúvidas. É isso, né? Por isso que é importante o debate, né? E essa é uma das críticas que é feita, assim, que foi uma decisão, quem foi ouvido, ninguém sabe, só para contextualizar para os ouvintes, né? A gente está falando, na verdade, a gente está falando da educação como um todo, né? Tá ampliando aqui, como sempre a gente faz com você, né, Renato? Até para ampliar aqui os nossos horizontes em relação a esse tema, mas puxando por essa decisão do governo do estado de São Paulo de quer digitalizar 100% e não vai adotar os livros do Plano Nacional, né, do Ministério da Educação, mas já houve alguns recuos nesse sentido. Não, a gente vai imprimir o próprio material, a gente vai ter material impresso, mas é o que o Renato está falando, não é só imprimir, né, vai muito além, vai também da capacidade do professor, do debate em sala de aula, e não de apenas mirar nos índices do IDEB. E precisa trazer o professor para esse debate, né? Principalmente. Pois é. Renato, obrigada, viu? Até quarta-feira que vem, um beijo para você. Um beijão, até a próxima. E para quem os ouvintes que estão nos assistindo, os pais, mães de alunos e os próprios alunos que estão nos assistindo, leiam livros, não fiquem só no PowerPoint. Um beijo, até a próxima. Valeu. Beijo.